Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um Trends News, episódio 132 do nosso cast, que tem como missão trazer as últimas novidades e tendências do nosso mundo em transformação digital. E antes de a gente entrar no tema de hoje, que são inovações pelo mundo, eu convido a vocês a clicarem no sininho, compartilharem nosso projeto, fazerem parte da nossa comunidade, dos grupos temáticos e sempre darem feedbacks que são muito importantes para a gente. Se você quiser ver algum tema que você ainda não viu no Trends News, eu acho difícil, mas que a gente retome, entre em contato com a gente está aí à disposição, a gente quer mais interagir com vocês. E hoje estamos aqui com Ale Uehara, Felipe Carvalho, Charles Schweitzer, e a mulher da vez, Nai Correia. Só uma, mas vale por muitas. Bom, galera, o tema de hoje tem, mais uma vez, uma relação com a minha newsletter Carta do Especialista, e ambas com a viagem que eu fiz na semana passada para o Canadá. Eu fui conhecer o Collision, o evento que aconteceu pela última vez no Canadá, em Toronto, o que é muito triste. Mas, por outro lado, ele dará sequência. De Toronto, ele vai para Vancouver. E de Collision, ele vai chamar Web Summit. Afinal de contas, depois da experiência que eu tive essa semana lá, a diferença entre o Collision e o Web Summit é o nome. Sim, o formato do evento, a estrutura é muito semelhante. O que tem de diferença significativa? Eu acho que é a cultura, o ambiente que recebe o evento. E aí eu vou falar um pouquinho do ambiente do Canadá. Eu tive surpresas muito agradáveis. Eu havia ido ao Canadá apenas na época da adolescência. Foi muito gostoso, mas faz um tempinho já, e agora os olhos foram outros. A minha missão desse ano foi aproveitar o que eu falo sempre, que é o Web Summit, e neste caso o Collision, que é o ecossistema das startups. Então, esses eventos eles foram montados tendo as startups como pilares. É a oportunidade de você validar as ideias, enquanto eventos, como eu falo muito dos conteúdos South by Southwest, Web Summit Collision, a gente consegue ver as ideias validadas. Então, muitas startups elas vão revezando dia a dia, dos 3 dias de evento, e você vê ideias das mais geniais aquelas que parecem as mais absurdas possíveis, startups de vários estágios. E a nossa missão, a minha missão específica nesse ano, foi levar a robozinha Ana, que não é a Ana Flávia. Vamos deixar isso bem claro, porque começa a falar, não, mas a Ana é por causa da Ana Flávia. Não, a Ana Flávia é a minha malvada favorita, e a Ana é a minha boazinha favorita. A Ana é uma robozinha que ela nasceu para fazer companhia para as pessoas, para fazer o acompanhamento de uma jornada de cuidado, de saúde, para as pessoas viverem melhor, e ela passa a ser uma Alexa para a saúde, mas uma Alexa proativa, uma Alexa que fala, você já tomou o seu remédio, você já fez ginástica, posso recomendar uma dieta? E do outro lado, os médicos vão poder acompanhar as jornadas de tratamento. Então, eu estou compartilhando isso porque, desta vez, eu estava lá fazendo pitch junto com outras startups. Então, foi uma experiência diferente de outros eventos que eu estava apenas, se é que pode-se falar apenas,
conhecendo os projetos de outras startups. Foi muito interessante. E aí, o que eu falo um pouquinho do ecossistema do Canadá? Algumas questões bastante interessantes, né? Eu acho que tem uma sinergia grande, óbvio, pela cultura com os Estados Unidos, mas algumas características dos investidores canadenses. E aí fica a dica para quem estiver buscando investimento para os seus negócios, para as suas startups. O investidor canadense, ele nunca fala não. Você faz o teu pitch e ele, ok, yes, congratulations, muito bom o seu projeto. Isso é o não dele. Ele nunca fala não. Agora, o sim dele, o sim é muito incisivo. Então, quando ele realmente gosta do seu projeto, ele fala de uma maneira muito incisiva e ele sinaliza, muitas vezes com cheque ou alguma coisa assim, que o seu projeto é bom e ele quer investir no projeto. A gente teve a felicidade de o nosso pitch colar para pelo menos 3 investidores canadenses que gostaram bastante do projeto. E a gente vê também uma diferença de cultura muito grande de ecossistemas como o do Canadá e do Brasil. Lá, realmente, o empreendedorismo ele é muito mais latente. Os investidores tomam risco. Tem dinheiro muito mais fácil para investir. Aqui, os ecossistemas têm uma dificuldade muito grande de vender o pitch para investidores. É um negócio desgastante. Lá é um negócio muito mais fácil. O investidor enxerga o business, ele já vai direto realmente para próxima etapa de querer fechar negócio. Falando um pouquinho do mercado de startups, né, em geral, a minha carta do especialista, ela extraiu a parte aqui que nos ajuda, dá todo o suporte. Ela falou, Renato, mas foram 30 páginas da carta, é o livro do especialista. Falei, mas pense que o relatório que eu peguei tinha 400, então ficou bem enxutinho. Mas esse relatório, que é o Global Startup Ecosystems Report 2023, é sensacional. Realmente ele detalha todos os ecossistemas de startups do mundo com estatísticas por país, por segmento. E ele começa a traçar um panorama do que aconteceu no mercado nos últimos anos. 2021, pós-pandemia, foi um dos anos mais marcantes para ecossistemas de startups. Mas 2022 em diante, com uma série de conflitos internacionais, interrupções da cadeia de suprimentos, inflação crescente, incertezas, esse mercado deu uma balançada. Ao mesmo tempo, a demanda por talentos de tecnologia aumentou e a oferta não. Então, os profissionais de tecnologia ficaram muito mais caros, e isso é um ponto de atenção enorme para fazer com que as startups consigam ser viáveis, principalmente engenheiros de software, desenvolvedores e tudo isso. E lembrando que a pandemia, né, não foi pelo amor, foi pela dor, mas ela acelerou a transformação digital. Então, essa demanda por talentos aumentou demais. E aí, a partir do primeiro trimestre de 2022, teve uma queda de 35% em relação ao mesmo período do ano anterior na arrecadação de investimentos para startups. Mas um dos investidores ali que declararam nesse relatório do Global Report reforçou que o problema é a oportunidade, o Jack Templeton, que, embora recessões em mercados em baixa, eles possam trazer dores, é o momento de investir, e aí trazem indicadores de anos passados, que das empresas, mais da metade das empresas da lista da Fortune do 500 de 2009, 2008, eles foram lançados em uma época de recessão em baixa. Airbnb, Uber, WhatsApp, Slack, Square, histórias de sucesso começaram em tempos de crise, e ele fez um paralelo interessante. Desde os áureos tempos da agricultura, sempre os agricultores
eles deixavam 25% do tempo a terra descansar para que pudesse depois ter maior produção. E o investidor falou: olhem dessa maneira também. Apesar de ser difícil, tem alguns momentos que você tem que retrair para depois você conseguir alavancar. Esse é uma dica bastante interessante, paciência, mas o valor dos ecossistemas mundiais já chegou a 35 bilhões de dólares, ecossistemas de startups, e um número bastante interessante de investimentos em estágios iniciais, seed, séries A, já chegou a uma média de quase 1 bilhão de dólares, mostrando que há um apetite para investir em startups emergentes. O crescimento médio do valor desses ecossistemas foi de quase 50%. Então, ele está crescendo. Cada ecossistema produziu 4 unicórnios durante esse período do relatório. Os números são bastante impressionantes. Então, fiquem atentos, porque o ecossistema de startups deve continuar sendo privilegiado. E uns dados específicos só que eu estive lá, né, no corredor Toronto-Waterloo, do Canadá, visitando não só Collision, mas algumas aceleradores de empresas com estruturas impressionantes, sempre estruturas, não só o prédio, mas tudo que envolve hospitais, no caso Health Techs, que eu estava muito interessado, você tem um apoio de pesquisas muito interessantes, em Kitchener, Waterloo, a Comunitech foi uma das aceleradoras que me impressionou bastante com o apoio de hospitais, e uma dica que ficou também: muitos projetos são desenvolvidos nos hospitais pelos pesquisadores que nem têm interesse em levar isso para o mercado. Então, eles chamaram a atenção, falam: venham para cá, peguem esses projetos, transformem em negócio. O corredor, o Toronto-Waterloo, ele é o 17º no ranking global. Números bastante impressionantes, que envolvem 15 mil empresas de tecnologia, 5.200 startups e mais de 250 mil trabalhadores de tecnologia. E você vê que tudo funciona no Canadá. É impressionante, você vê a cultura, um país realmente de primeiro mundo, e é muito interessante a gente poder fazer uma conexão entre Brasil e Canadá e outros países, que essa troca é muito interessante.